Olá, eu sou Eduardo Costa, nós estamos iniciando mais um Versão Cristã, um programa que tem por objetivo trazer para vocês temas da atualidade a partir da perspectiva bíblica, a partir da cosmovisão bíblica. Recentemente, no último mês de setembro, falou-se muito, é um mês dedicado à discussão do suicídio. Suicídio é um tema que vem ganhando dimensão, vem permeando os debates, tanto nas igrejas quanto fora das igrejas. Para vocês terem uma ideia, há relatos que mostram que no ano passado e todo ano, cerca de 12 mil pessoas cometem suicídios apenas no Brasil. No mundo, essa estatística chega a mais de 1 milhão de pessoas. Com o objetivo de trazer esse tema para o debate, o cristão e suicídio, nós convidamos, que aceitou muito gentilmente o nosso convite, o pastor Geovaldo Freitas, que é coordenador nacional do Ministério Espiritualidade Emocionalmente Saudável, MES. Para quem não conhece, esse é um ministério inovador que tem por objetivo capacitar as igrejas em um profundo e uma superfície espiritual, um novo paradigma que integra tanto a saúde emocional quanto a espiritualidade contemplativa. O pastor Geovaldo hoje é pastor da Igreja Batista do Farol, em São Luís do Maranhão. E se você tiver maior interesse em conhecer um pouco do MES, você está vendo aqui no nossa rodapé aqui da nossa televisão o link do MES. Mas como de praxe, todo o programa nós iniciamos com um versículo bíblico. E eu quero convidar vocês a ler um versículo que está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, que diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pastor Geovaldo, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um privilégio tê-lo aqui. Eu já quero começar com uma pergunta direta. Nós temos escutado quase que recorrentemente relatos de suicídio, e que acontecem, inclusive, nas igrejas, inclusive envolvendo líderes eclesiásticos, pastores, pessoas que são envolvidas, inclusive, em lideranças de igreja. Na sua opinião, por tudo que o senhor tem trabalhado, o que leva uma pessoa a pensar no suicídio e mesmo a concretizar a tentativa de dar fim à sua própria vida? Eduardo, muito obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco daquilo que a gente tem experimentado à frente já de 10 anos do MES no Brasil. Nós trouxemos o MES para cá em 2011, já estamos há 10 anos já. E Deus tem nos abençoado muito no trabalho que a gente tem feito. É lógico que esses últimos 2 anos, por causa da pandemia, se arrefeceu muito, né, os seminários, a implantação que a gente fazia e tudo mais com relação às igrejas. Mas indo já dentro da sua pergunta, é claro que existem vários fatores. Você tem um fator biológico, você tem um fator de educação. Esses dias mesmo eu estava lendo um depoimento de uma mãe, e quando de uma filha, de uma garota de 15 anos que cometeu suicídio, e ela conversando com o filho sobre isso, ali um garoto já na pré-adolescência, e ela mencionando isso, o garoto diz para ela o seguinte: mãe, o que a gente mais quer é colo. A gente sente falta de colo. Um adolescente falando isso. De chegar em casa, depois da escola, e encontrar o colo da mãe, do pai, ser amparado, né? E aí se discorre sobre tudo aquilo ali. Há uma pressão muito grande por parte da sociedade, uma cobrança muito grande por produção. As pessoas estão trabalhando demais, as famílias estão desestruturadas, não tem estrutura mais, os casamentos estão se rompendo facilmente por qualquer coisa. Há uma distorção muito grande naquilo que se pensa em termos de família. E quando nós trazemos isso para o ambiente da igreja, infelizmente, não há uma distinção muito grande, Eduardo, hoje,
entre o cristão e o não cristão. Se nós olharmos dentro das igrejas, nós encontramos basicamente os mesmos problemas, as mesmas circunstâncias da sociedade que não teme a Deus, que não serve a Deus, que não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por quê? Porque nós nos deixamos amoldar segundo o padrão deste mundo. E aí nós vamos contra o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, né? Que ele fala exatamente, olha, não vos amoldeis ao pensamento desse século. E nós estamos fazendo isso. Então, tudo que a sociedade está produzindo, e os valores, a gente precisa entender que são valores até movidos, dirigidos por Satanás, e aí o leque é muito grande, aqui a gente ia ficar aqui, sei lá, uma semana conversando sobre isso. A gente traz isso para dentro da igreja. O mesmo modo de falar, o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de se portar, né? E uma das coisas que a gente mais percebe dentro da igreja é que, infelizmente, as pessoas não têm procurado um compromisso sério, levar a vida cristã a sério, aquilo que a gente costuma dizer, que as pessoas estão brincando muito de igreja. Ou seja, a igreja se tornou um clube, um ponto de encontro. Ah, se der eu vou. Não, hoje eu não vou, tem um jogo na televisão. Ah, meu filho... E assim vai, esse tipo de coisa toda. Quando nós trazemos para a realidade, e o MES me ajudou muito a abrir os olhos com relação a isso, a olhar, por exemplo, e eu tenho conversado com pastores, por que dentro da igreja nós encontramos tantos problemas? Aonde foi parar aquela promessa que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo? E aí algumas pessoas começam a comentar comigo o seguinte, falar, não, mas essa pessoa é porque não tem uma conversão sincera, honesta realmente, né? Está aqui na igreja e tudo mais. Não, não é verdade isso. As pessoas vêm para a igreja, só que elas vêm para a igreja e traz consigo todo o seu contexto, toda a sua história. É uma mulher que foi abandonada pelo marido com 2 crianças, é uma mulher que foi abusada, é um filho envolvido com drogas, é um marido alcoólatra, é um homem que está enfrentando problema de falência na sua empresa, é uma doença terminal com um ou outro parente, uma pessoa querida e tudo mais, e essa pessoa se converte, mas não é porque ela se converteu que assim instantaneamente isso se apagou. E aí essas coisas vêm, e infelizmente não há um preparo, não há um discipulado profundo, que é uma expressão que a gente usa, com essas pessoas, e isso vai ficando ali dentro da igreja, sim. Então a igreja é cheia de mentira, de maledicência, de torpeza, de puxada de tapete, de inveja, ou seja, as coisas que estão lá fora no mundo também, a gente traz aqui. E aí, isso acaba refletindo muito forte na liderança, principalmente nos pastores das igrejas, que enfrentam esse problema. Toda hora tem alguém batendo na porta do seu gabinete, o telefone toda hora está tocando, enfrentando o problema. E ele vai tentar ajudar, não tem muita estrutura, não sabe muito o que fazer, e isso assimila, como esponja, ele acaba assimilando isso. Há uma cobrança muito forte por parte da igreja, há um excesso de trabalho, que é um assunto para nós tocarmos nisso aqui também, você já mencionou o texto lá de Mateus 11, né? Onde ele acaba levando isso para dentro de casa, muitas vezes, desestruturando a sua família, casamentos danificados, filhos que não querem saber de igreja, pastores, vários pastores enfrentando problema de divórcio também, né, essa coisa toda, pastores, e aí começa a surgir a coisa. Um cansaço tremendo, não há tempo de descanso, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquilo que a gente brinca, né? O pastor tem que jogar nas 11 posições, né? Bater escanteio, cabecear e etc., aquela coisa toda. E aí, dentro dessa pressão que a liderança joga sobre ele, a cobrança extrema, ele se sente
num patamar extremamente solitário, onde ele não tem a quem recorrer, onde ele vê que as suas orações meio que batem no teto, não encontrando resposta de Deus e tudo mais. Infelizmente, por um momento de fraqueza, ele acaba se deixando levar para o suicídio, como se aquilo ali fosse o ponto final para os seus problemas, né? Não importa o que fosse ficar para trás, né? Então, você já disse aí na sua abertura, nós procuramos, com o MES, trazer e oferecer ferramentas aos pastores, à liderança, às igrejas, para exatamente trabalhar na causa desses problemas, que um deles é o suicídio. Mas não é só o suicídio que tem. Um deles, digamos assim, o mais grave acaba sendo o suicídio. Mas tem uma série de coisas que vai, como consequência, surgir disso aí, né? Eu não sei se eu consegui. Conseguiu. No terceiro bloco, eu vou pedir para você, para quem está nos assistindo, dizer como é que as pessoas, caso queira levar o MES para a sua igreja, como é que pode entrar em contato, como é que é possível fazer isso. E você colocou uma coisa para mim muito interessante. A gente acha muitas vezes que o pastor ele é um super-homem, né? Ele está acima. E muitas vezes o pastor é humano, como todos nós somos humanos. Sujeitos a questões hormonais, sujeitos a questões psicológicas, sujeitos a questões biológicas, sujeitos a questões naturais, como todo ser humano enfrenta. Eu queria, nesse momento, mencionar que nos acompanham aqui nessa conversa aqui a Paula Andrade e o Daniel Berg, que são nossos debatedores, e nesse momento eu já passo a palavra para a Paula Andrade fazer o seu comentário ou a sua pergunta. Olá, Giovaldo. Muito obrigada por atender esse convite, e é bem interessante a informação sobre o teu ministério, sobre a ação direcionada para a questão emocional, tão carente, essa necessidade em vários lugares do mundo e também no Brasil, né? As pessoas entendem que o brasileiro, por ser alegre, não tem suas inquietações. E o próprio Ministério da Saúde e órgãos relacionados à saúde fazem essa referência a riscos de suicídio. E no nosso ambiente eclesiástico, um ambiente mais espiritual, como nós podemos observar esses sinais comportamentais de suicídio? A pessoa externar pensamentos, a questão relacionada a planos, ou até eventuais tentativas. Você tem o ambiente da liderança da igreja, mas também você tem um ambiente das ovelhas. Como é que você observa isso? Tá. Deixa eu começar, e ainda pegando um gancho do que o Eduardo colocou, né, em termos da liderança dos pastores. Nós temos um exemplo, assim, talvez seja o exemplo mais clássico dentro da Bíblia, de um super pastor, profeta Elias. Na carta de Tiago, no capítulo 5, ele diz assim, ó, Elias era um homem semelhante a nós. Ele já começa assim. Ele está falando de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que enfrentou tudo que podia enfrentar. E ele diz assim, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós. E aí, quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, capítulo 18, 19 de 1 Reis, a gente encontra aquele evento de Elias ali com os sacerdotes de Baal, a confrontação dele ao rei Acabe e tudo mais, né? Ele confronta ali aqueles sacerdotes de Baal e acaba matando ali mais de 400 sacerdotes e tudo mais, aquela coisa. Quando a rainha Jezabel fica sabendo disso, é tipo assim, ela bate o pé, eu não vou me dar por satisfeito enquanto eu não matar esse sujeito. Elias fica sabendo disso, e ele sai de fininho, caladinho e some por causa de medo. Diz o texto lá que ele teve medo dela. E ele foge. E ele tem uma experiência fantástica, tremenda com Deus e tudo mais. Mas Elias, ele passa por um momento de profunda depressão, onde ele pede a Deus a morte. Ele teve uma síndrome de suicídio. Ele falou assim, eu não suporto mais isso que eu estou passando.
Então veja toda a pressão disso aqui. Né? E aí Deus tem uma experiência fantástica com ele, uma restauração na vida dele e tudo mais. Então, assim, não é porque está numa posição de destaque que essas coisas não acontecem. Então, respondendo a sua pergunta, Paulo, a gente tem alguns indícios, né, que você percebe. É o jeito da pessoa se portar, a irritabilidade, a dificuldade no dormir, a pouca valorização de si mesmo, né? Não se dá valor, e aí começa a andar de qualquer maneira. São pontos que, principalmente dentro de casa, os pais têm que ficar atentos a isso. Né? Já foi mencionado aqui um aumento muito grande de suicídio entre adolescentes e jovens. Né? Por quê? Por causa de toda a pressão que a mídia social está fazendo. Né? A gente tem visto aí essa própria menina aí agora, recentemente, de 15 anos, por causa de bullying, de pressão. Né? E aí entende que isso é assim. Então, se fechar, o não se abrir, estar sempre pelos cantos. Então, essas coisas têm que chamar a nossa atenção. Geovaldo, nós estamos chegando no final do nosso primeiro bloco, e eu gostaria de alongar um pouco essa conversa sobre o suicídio do jovem. Então, eu vou dar um break aqui, eu peço que você não mude de canal, nós vamos voltar no próximo bloco a partir dessa questão do suicídio do jovem, e logo em seguida também o Daniel Berg vai entrar na conversa conosco. Não desligue, são 2 minutinhos, voltamos já já. A Calmon Brasil Calibração e Manutenção é uma empresa com excelência em calibração, manutenção e testes em instrumentos de medição, equipamentos e mangueiras. A calibração dos equipamentos é atividade vital e deve ser realizada frequentemente. E a Calmon é o lugar ideal. Possui certificação ISO 9001, tem laboratórios equipados com padrões modernos. Nossos técnicos são qualificados e possuem o treinamento e o equipamento necessários para oferecer teste e calibração de qualidade. Calmon Brasil, calibração e manutenção do jeito certo. A Ótica Visão Saúde oferece para sua família a melhor experiência no segmento óptico. Nossas armações são atualizadas semanalmente e nosso portfólio conta com acessórios, óculos solares, lentes de contato, além de todos os produtos varejista ópticos. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 18 vezes e planos com até 50% de desconto. Venha e fale com um dos nossos consultores. Teremos um imenso prazer em atender você e sua família. Ótica Visão Saúde, excelência em saúde visual. SOS Extintores, sua opção em segurança com ampla linha de equipamentos para combate a princípios de incêndio com alto padrão de qualidade e segurança. Extintores de incêndio da linha convencional, mega e premium, tudo para quem quer resposta imediata, efetiva e segura na proteção de vidas e patrimônios. Ampla linha de sinalização fotoluminescente, mangueiras de incêndio, soluções personalizadas de acordo com o seu empreendimento, seja residencial, comercial ou industrial. Solicite seu orçamento. Somos a loja Varejando Frango. Trabalhamos com qualidade e com o menor preço da cidade. Atuamos no ramo de frango vivo, abatido na hora, com variados tipos de corte e galeteria. Nosso produto vai para a sua mesa com a procedência de qualidade do produtor para o consumidor. Estamos localizados em Coraci, na feira da 8 de maio, trabalhando e inovando para atender melhor os nossos clientes. Zelo, saúde, proteção e segurança para a sua empresa. A Zelo traz até você tecnologia de ponta para a descontaminação de ambientes através da desinfecção por pulverização eletrostática. Tem padrão hospitalar e essa tecnologia é a única que proporciona a cobertura de 100% do seu ambiente. Aprovado pela Anvisa e pela EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Não é tóxico nem corrosivo. Seu ambiente higienizado e livre do coronavírus.
Eu não disse que era rápido, nós já voltamos para o nosso segundo bloco do nosso programa Versão Cristã, hoje recebendo o pastor Geovaldo Freitas, que está falando sobre suicídio. E no final do bloco anterior, ele estava falando da questão do suicídio nos jovens, os sinais que nós devemos observar nos jovens dentro de casa. Geovaldo, eu queria que você continuasse de onde você parou, e em seguida o Daniel Berg já entra com seu comentário, com a sua pergunta. Tá. Eu entendo que aquilo que eu comecei a falar no primeiro bloco, a ausência dos pais, a educação dos filhos está terceirizada, né? Ou os filhos ficam com babás, com empregadas dentro de casa, ou vão para a creche, ou ficam com os avós e tudo mais. Como os pais estão trabalhando, né, fora, e às vezes tem até 1, 2, 3 empregos, então a ausência deles é muito sentida e muito grande dentro de casa. O tempo que tem se passado com os filhos é muito grande. Eu tenho um amigo que ele ficou admirado quando ele viu a filha dele pegando um objeto em cima da mesa, e ele começou a chorar, porque ele disse que não sabia que a filha já tinha o tamanho para pegar um objeto em cima da mesa. Olha para você ver. Um trabalho, não tem hora para chegar em casa, então não acompanha isso tudo. E os pais têm se satisfeito em dar tênis, roupa, quinquilharia, o melhor computador, o melhor smartphone e tudo mais. Não sabe com quem com os filhos estão conversando, com quem está se relacionando, esse tipo de coisa toda. E essa criança, obviamente, vai crescer. E cresce, e nós que somos, principalmente a minha geração mais antiga, a gente é de uma geração que não tinha muito mimimi. Você está lá na escola, brincava com ou gordo, ou magrelo, ou lombriga, ou isso, ou orelhudo, ou aquilo e tudo, mas estava ali na boa, Mas você tinha um círculo ali de umas 40 pessoas, talvez 50 pessoas daquilo ali, e tudo era levado assim na esportiva, na brincadeira e tudo mais. Hoje, isso se multiplicou por milhares. Então, um adolescente desse, um jovem entra, faz um comentário, alguma coisa que vai ao encontro ou contra algum pensamento, pronto, ele é ridicularizado, né? A pressão do grupo é muito forte. E ele, por não ter uma estrutura, por faltar aquele colo, ele não suporta a barra e acaba fazendo e cometendo esse suicídio. Recentemente aqui, logo quando eu cheguei, eu estou completando 1 ano aqui na igreja, eu fui procurado por uma pessoa, uma mulher, pedindo ajuda para o seu filho, de 15 anos de idade. Todo dark, trancado dentro de casa, diz que dava esquizofrenia nele, que ele tinha problema disso, tinha um surto disso ou daquilo, tratado com psicólogo, com psiquiatra, à base de remédio e tudo mais, um garoto de 15 anos. E eu ouvindo aquilo tudo, né? E eu disse para ela o seguinte, sabe qual que é o problema dele? O problema dele é que ele quer chamar a atenção. Ele quer chamar a atenção de vocês. Um casamento ruim, os pais num processo de separação, e ele, filho único, sentindo essa demanda tremenda. Quando o foco mudou a perspectiva, a visão da coisa, né? Então, isso é muito sério. Quer ver outra coisa? Adolescente, eu fui pastor de jovens e adolescentes por muitos anos. E alguns chegavam para mim e falavam, ô pastor, parabéns, porque olha, lidar com adolescente não é fácil e tudo mais, aquela coisa toda. Eu tinha, na igreja que eu fazia parte, eram 323 adolescentes, só adolescentes, uma igreja só de adolescentes. E eu dizia o seguinte, eu falei assim, eu não tenho problema com os adolescentes, meu problema são os pais. Então, se estigmatizou que a adolescência é a fase problemática da vida. De onde tirar isso? Quando você olha para a história, quando você olha para a Bíblia, nós temos aquela menina lá de Naamã, que era serva de Naamã,
que deu conselho para o seu Senhor. Né? Nós temos o caso de Daniel, aí aproveitando, né, charado o nosso Daniel Berg aí. Daniel, quando foi para Babilônia, e ele deu aquele conselho lá de se abster da comida, ele tinha 14 anos de idade. Nós temos o exemplo do próprio Jesus, nós temos Timóteo, um pouco mais velho, mas um jovem. Nós temos vários exemplos. Agora, se estigmatizou isso aí, de que todo adolescente é problemático, inclusive dentro das igrejas. E essa tem sido uma luta minha com relação a isso. Não é verdade. Não é verdade. Então, as coisas estão muito fáceis, o acesso a essa porcariada toda que a internet produz. A internet, como a gente já tem falado, a gente sabe disso, tem muita coisa boa, mas tem muita porcariada. Esses meninos, esses garotos que não têm uma formação ainda firme, forte, fica vendo todas estas coisas e aí dá no que dá. Né? Então, o ambiente da igreja, Eduardo, é um tremendo do ambiente de qualificação para esse jovem, para esse adolescente. Né? A formação que ele recebe ali, um ambiente que deve ser sadio e que, na maioria das vezes, é sadio, sim. Eu estou completando hoje, né, 62 anos de vida. Eu disse 62 anos de igreja. Eu nunca fui um adolescente problemático. Eu estava dentro da igreja, lá, trabalhando, servindo, cantando com os adolescentes, com os jovens e tudo mais. Então, o ambiente da igreja é extremamente formador, não somente espiritualmente, mas de caráter, de personalidade das pessoas. E a gente começa lá das crianças. E isso vai passando assim. Né? Muito bem. Antes de passar a palavra para o Daniel Berg, Geovaldo, eu quero só enfatizar isso que você falou. Eu também frequentei igreja desde a minha infância. E hoje eu percebo a importância de ter ido a uma escola bíblica dominical, de ter recebido ensinamentos saudáveis na igreja, até mesmo para enfrentar momentos de tristeza, momentos difíceis que nós passamos na vida. Sim. E muitas vezes os pais estão deixando de levar seus filhos para a escola bíblica dominical. E eu tenho chamado a atenção que hoje o ponto alto da igreja, muitas vezes, é a escola bíblica dominical, porque ali você aprende os fundamentos da fé. Eu quero convidar a entrar na conversa conosco nosso querido Daniel Berg. Daniel Berg, a palavra é sua. Ok. Satisfação falar com meu amigo Geovaldo. Que bom, prazer, faz um tempo, mas é muito bom falar de novo com você. E olha, até aqui a gente já tem aprendido muita coisa. Uma coisa que você falou me chamou muitíssima atenção. Você disse assim, olha, nós estamos deixando os conceitos e as ideologias entrarem na igreja. E é por isso que a gente vê isso acontecendo também dentro das igrejas. E até aqui, né, com a fala chegando a pastores e a adolescentes também, eu fico prestando atenção. Por exemplo, nós temos vários espectadores agora que são de igreja, que são pastores também, e quais seriam as observações, o que é que a gente tem que observar para ver aqueles fatores que indicam que o nosso líder, o nosso pastor, o nosso dirigente, ele está precisando de ajuda, porque muitas vezes a gente não escuta o pedido de socorro, né? Tem uma questão de pastores, eu tenho observado também, que a gente não escuta o pedido de socorro, porque como você falou, né, a liderança ela é solitária, ele fica ali naquela situação sozinho e não tem a quem recorrer. Como nós, que somos da igreja, que somos membros da igreja, podemos reconhecer isso e atuar em prol do pastor? Tá. Em Provérbio, diz assim, não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Provérbio 22, o verso 28. Não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Só para finalizar aquilo que a gente estava falando dos filhos, dos adolescentes. De passar de geração, o Salmo 78 vai falar sobre isso, né? De passar de geração em geração aquilo que nós temos aprendido. Nós crescemos
com aquela ênfase de decorar versículos, porque esses versículos nos ajudariam nos momentos difíceis, de crise. A gente lembraria. Hoje em dia, nem a Bíblia, para procurar achar, eles não conseguem achar. Quanto mais saber de cor, né, esses textos bíblicos. Berg, eu digo o seguinte, em se tratando de líderes, de pastores, a principal evidência diz respeito a cansaço, a um excesso de trabalho. Pastor não é máquina, pastor não é super-homem. Aliás, eu tenho aqui em casa uma criptonita. Né? Para quem conhece aí a história do super-homem, né? É aquela pedra que tira a força do super-homem, que faz com que ele fique fraco. Eu comprei essa pedra quando eu visitei a cidade do super-homem, lá nos Estados Unidos, a cidade de Metrópolis, né? E tem lá, eu tenho essa pedra. Exatamente, ela fica num ponto estratégico no meu gabinete, exatamente para me mostrar que eu não sou super-homem, mesmo que fosse, eu tenho a minha criptonita. E esse reflexo desse cansaço, desse excesso de trabalho, reflete na própria pregação do pastor. Porque quando nós estamos cansados, sobrecarregados, a mente é afetada, o físico é afetado, a gente está enfadado, a gente não consegue. E por mais conhecimento que a gente tenha, por mais que a gente conheça da preparação de um sermão, de um estudo, a mente não ajuda, o corpo não ajuda. Então nós precisamos estar atento a isso e a gente percebe isso na vida das pessoas. O Eduardo começou lendo, recitando aqui para a gente, Mateus capítulo 11. Né? Jesus falando, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados, né? Porque o meu fardo é leve. Aí, peraí. Se o fardo é leve, por que eu me sinto tão cansado? Essas são as perguntas que o Pastores tem feito. Só que ele, com aquele síndrome de Messias, tenta abraçar todas as coisas. E não vai conseguir. E a mesma coisa se aplica para a igreja como um todo. A Paula perguntou sobre isso aí. Se aplica à igreja. O Salmo 127, ele vai dizer o seguinte, ó, inútil vos será deitar tarde, acordar de madrugada para granjear, para ganhar o pão, porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Agora, qual que é o problema disso aqui? Por que nós nos matamos? Por que a gente se mata de trabalho? Porque nós não confiamos de que Deus é suficiente para suprir a nossa necessidade. Por isso eu preciso ter 2, 3 empregos, por isso eu inicio o trabalho 7 horas da manhã e vou até 11 horas da noite. Eu me lembro de um rapaz que chegou para mim, ele já tinha um emprego, e ele veio pedir oração a mim porque surgiu uma oportunidade para ele. Ele trabalhava das 8 às 6, ou das 9 às 6, uma coisa assim, não, até às 5 horas, das 8 às 5 da tarde, e surgiu uma oportunidade, um amigo estava arrumando para ele fazer um bico das 18 às 24 horas, das 6 à meia-noite, né? Ali, tal, o pastor ora por mim e tudo mais e tal. Eu virei para ele e falei, rapaz, você veio pedir isso para a pessoa errada. Eu vou orar para você não conseguir. Que hora que você vai ter tempo com sua família? Que hora que você vai jantar com sua família? Que hora que você vai ver os seus filhos? Que horas que você vai dormir? Se 5 horas da manhã você tem que estar de pé de novo e tudo mais. Então a gente inverte isso aqui. E aí a conta chega. Nós não somos máquinas. A gente quebra. Se máquina quebra, imagina a gente. Então, eu diria que se tratando do pastor, da liderança da igreja, o primeiro sinal é o seguinte: o pastor já não prega mais como ele pregava antes. O pastor está sempre cansado. Quando ele não está pregando, você observa, ele está dormindo no banco. E não é que seja um preguiçoso, é excesso de trabalho. Ele está sobrecarregado. Giovaldo, eu quero, no próximo bloco, entrar na questão das ovelhas. Sair do pastor e entrar nas ovelhas. Mas nós temos ainda 2 minutos.
eu quero te fazer um desafio nesses 2 minutos. O que você pode dizer para quem está nos assistindo nesse momento, nesse canal de televisão, nesse YouTube, e tem pensado em suicídio? Em 2 minutos, que mensagem você pode dar para essa pessoa que tem dito assim, olha, não tem mais chance, eu quero acabar com a minha vida? Bom, Eduardo, depende. Depende quem é essa pessoa. Se for, por exemplo, uma pessoa que está dentro de uma igreja, eu diria, procure a sua liderança, o seu pastor de jovens, o seu líder de adolescentes, pastor de adolescentes, o seu pastor, o procure e fale sobre isso. Agora, se essa pessoa não tem uma referência, não tem uma estrutura que uma igreja oferece, ele vai ter que procurar os seus parentes mais próximos, os amigos que ele acha que ele perdeu, e, no certo sentido, levantar uma bandeira que seja uma bandeira amarela, né, que é o símbolo aí desse mês aí que passou, né, dessa campanha do Setembro Amarelo. Porque é chamar a atenção, precisa chamar a atenção. Nem sempre as pessoas estão vendo. Quantas vezes nós já vimos coisas acontecendo dentro das casas onde os pais dizem assim, mas eu não sabia que meu filho estava assim. Né? Ou seja, não tem contato, não tem experiência com essa pessoa. Não conhece realmente o seu filho que está dentro de casa. Então, essa pessoa que está pensando nisso, eu diria 2 coisas para ele. Procure ajuda e o suicídio não é a solução. Muito pelo contrário. Muito bem, nós chegamos ao final do nosso 2º bloco do programa Versão Cristã. E no próximo bloco nós vamos continuar com esse debate, com essa conversa com o Giovaldo Freitas, acompanhado da Paula Andrade e Daniel Berg, falando sobre o cristão e o suicídio. E nós vamos falar um pouco agora sobre o cristão que está numa igreja se sentindo triste, deprimido e tem pensado em suicídio. Que tipo de apoio espiritual ele deve procurar ou a igreja pode oferecer? Voltamos já já, não desligue. A Calmon Brasil Calibração e Manutenção é uma empresa com excelência em calibração, manutenção e testes em instrumentos de medição, equipamentos e mangueiras. A calibração dos equipamentos é atividade vital e deve ser realizada frequentemente. E a Calmon é o lugar ideal. Possui certificação ISO 9001, tem laboratórios equipados com padrões modernos. Nossos técnicos são qualificados e possuem o treinamento e o equipamento necessários para oferecer teste e calibração de qualidade. Calmon Brasil, calibração e manutenção do jeito certo. A Ótica Visão Saúde oferece para sua família a melhor experiência no segmento óptico. Nossas armações são atualizadas semanalmente e nosso portfólio conta com acessórios, óculos solares, lentes de contato, além de todos os produtos varejista ópticos. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 18 vezes e planos com até 50% de desconto. Venha e fale com um dos nossos consultores. Teremos um imenso prazer em atender você e sua família. Ótica Visão Saúde, excelência em saúde visual. SOS Extintores, sua opção em segurança com ampla linha de equipamentos para combate a princípios de incêndio com alto padrão de qualidade e segurança. Extintores de incêndio da linha convencional, mega e premium, tudo para quem quer resposta imediata, efetiva e segura na proteção de vidas e patrimônios. Ampla linha de sinalização fotoluminescente, mangueiras de incêndio, soluções personalizadas de acordo com o seu empreendimento, seja residencial, comercial ou industrial. Solicite seu orçamento. Somos a loja Varejão Frango. Trabalhamos com qualidade e com o menor preço da cidade. Atuamos no ramo de frango vivo, abatido na hora, com variados tipos de corte e galeteria. Nosso produto vai para a sua mesa com a procedência de qualidade do produtor para o consumidor. Estamos localizados em Coraci, na feira da 8 de maio, trabalhando e inovando para atender melhor os nossos clientes. Zelo, saúde, proteção e segurança para a sua empresa. A Zelo traz até você tecnologia de ponta
para a descontaminação de ambientes através da desinfecção por pulverização eletrostática. Tem padrão hospitalar. E essa tecnologia é a única que proporciona a cobertura de 100% do seu ambiente. Aprovado pela Anvisa e pela EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Não é tóxico nem corrosivo. Seu ambiente higienizado e livre do coronavírus. Muito bem, nós voltamos ao nosso terceiro e último bloco do programa Versão Cristã, que está discutindo o tema o cristão e o suicídio. Eu quero já, o tema está muito interessante, eu quero já ir direto, Geovaldo, numa pergunta em relação a quem está numa igreja hoje, frequenta uma igreja, muitas vezes é um cristão antigo, um cristão que nasceu na fé, mas está passando por um problema está pensando em suicídio. A pergunta é, o que o pastor pode fazer? Que tipo de suporte espiritual a igreja pode dar? E em que momento essa pessoa ela deve ir além do suporte da igreja? Ela precisa procurar uma ajuda médica. Eduardo, olha, eu costumo dizer o seguinte, duas coisas. Primeiro, que você não pode dar aquilo que você não tem, ok? Uma liderança equilibrada, estruturada, embasada na palavra de Deus. Quando eu digo embasada, não é simplesmente saber as doutrinas, a ortodoxia, não, mas viver plenamente, né? Uma emocionalidade saudável, uma espiritualidade contemplativa, trabalhando junto e tudo mais, tal. Não somente isso, e aí vem a outra questão, que eu preciso saber da necessidade. Vou dar um exemplo aqui bem crasso, assim. A pessoa está passando dificuldade financeira. Por N razões, passando a dificuldade financeira. Se ele não me falar, como que eu posso ajudar? Se ele vive de aparências. Então, isso é uma coisa. Como nós já comentamos anteriormente, existem alguns sinais que as pessoas mais próximas irão perceber, né? Quando nós temos uma igreja muito grande, se torna mais difícil ainda, principalmente para a liderança da igreja. Aí é importante os pequenos grupos, as células, né? Aquele grupo menor que se reúne, onde as pessoas ali têm mais intimidade. E começa a perceber que uma pessoa era extremamente extrovertida e agora está calada, amuada, introvertida no seu canto lá. Então, tem que acender a luz amarela com relação a isso. Essa pessoa não está bem, o que está acontecendo? E procurar saber. Normalmente, essas pessoas criam um escudo, uma casca, um casulo, e nós precisamos, de alguma forma, tentar romper isso para ter acesso a essas pessoas. Eu sempre tenho dito também o seguinte, a igreja tem que ser solução, ela não pode ser problema. Em que sentido? Se nós estamos falando, por exemplo, que um excesso de trabalho, a falta de descanso, além de ser um pecado, uma transgressão bíblica, a gente sabe da consequência na vida da pessoa, eu não posso, como pastor, como líder da igreja, sobrecarregar a minha igreja com um excesso de atividades. Ora, o membro da igreja, porque é muito fácil para o pastor. O pastor chega na semana, ou na segunda-feira, ou na terça-feira, quarta-feira, ele tem o seu dia de folga. Mas a maioria dos membros da sua igreja, ele não tem, ele não pode. O dia de folga dele, que dia que é? O domingo. É o domingo, o sábado dele, o dia de descanso dele é o domingo. Porque no sábado, quem trabalha de segunda a sexta, o sábado é o dia do trabalho não pago, não remunerado. É o dia de supermercado, limpar a casa, lavar o carro para lavar, levar o bicho no pet shop, enfim, essa coisa toda. Qual que é o dia de descanso que ele tem? No domingo. Agora, se a igreja tem atividade de manhã, de tarde, à noite, aí mata, sufoca a pessoa.
Aí o que acontece? Chega na segunda-feira, volta lá o bater, e aí vai essa ciranda toda assim nesse sentido. Então, a igreja precisa se conscientizar disso também, oferecer opções, ajuda nesse sentido, e não somente quando o problema estoura. Paula, você, por favor. Gilvaldo, ainda nessa questão da igreja tem que ser solução e não problema. Nesse sentido, a gente percebe que existe tabu também para tratar do tema suicídio nas igrejas, né? E externar fraquezas. As pessoas parecem que querem demonstrar que são super espirituais. Por que você identifica isso? Você consegue ver isso assim? Porque a gente criou esse estereótipo de que o crente ele é imune, né? Por exemplo, as coisas banais assim. A maioria das igrejas, dos templos, tem lá todo aquele equipamento, né? Aquela coisas, computadores, som e tudo mais, aquelas coisas todas, em termos de segurança, é uma vergonha. É tudo tratado, não tem seguro contra incêndio, a igreja é cheia de puxadinho, de vez em quando a gente fica sabendo. Por quê? Não, isso é de Deus, aqui não acontece, Deus protege. Né? Não é assim que a gente... E aí, quando você trata isso para a igreja, para os membros, a gente se esquece de que a transformação ela é profunda, mas ela é lenta, ela leva tempo, isso não acontece assim. Porque eu tinha um tio que era alcoólatra, entregou a vida a Cristo, no dia seguinte, o alcoolismo sumiu da vida dele. Tá, quantos aconteceram isso? Todo um processo, é algo lento que demanda. A igreja tem que trabalhar isso, a igreja tem que fornecer isso. Os pequenos grupos, Paulo, voltando aqui, são extremamente importantes para isso. A igreja não pode existir na base de eventos. Evento é oba-oba, evento é legal, é bacana, atrai o pessoal e tudo mais, tá. Mas como reter e transformar profundamente a vida dessas pessoas? Aí tem que ser no tete-a-tete, no ombro a ombro, né? Olhos nos olhos, caminhar junto. Para que isso aconteça, precisa ter intimidade. Eu gosto muito da parábola que Jesus conta ali em João capítulo 10, do bom pastor. Ele diz o seguinte, que o bom pastor, ele entra pelo portão, né? E as ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem o pastor. Isso não acontece assim. Isso leva tempo. Eu tenho falado com as pessoas aqui, pastor, como é que eu faço para saber, conhecer a vontade de Deus? Passa tempo com ele. Simples assim. Passa tempo com ele, que você vai conhecer quando é a voz dele e quando é a voz do inimigo. Porque o inimigo é que pula a cerca. Então, isso precisa acontecer. Essa aplicação tem que acontecer dentro da igreja, entre a liderança, as pessoas, caminhar junto, ouvir, trocar ideia, vamos ali, vamos tomar um sorvete, enfim, né? Essas coisas de criar essa intimidade. E volto a dizer, o problema dentro de casa, voltando aí com filhos, adolescentes, jovens e tudo mais, é porque se perdeu isso dentro de casa também. Giovaldo, eu queria aproveitar essa questão do tabu que você colocou aqui, não temos ainda um tempinho, mas quero que você responda rapidamente. A Paula fez uma pergunta sobre tabu, mas eu quero te fazer uma pergunta sobre um outro tabu. Tem um tabu que eu acompanho em muitas igrejas evangélicas de não se recomendar médico especialista em determinados assuntos. E a gente sabe que muitas vezes a própria depressão ou alguns transtornos psicológicos têm origem hormonal, por exemplo. Você, como pastor, você acha que em determinado momento, além do tratamento espiritual, é necessário, é recomendável que você encaminhe aquela pessoa para um especialista da área, um psicólogo, um psiquiatra? Paulo, Eduardo, desculpa. Na verdade é o seguinte, o ideal é que, por exemplo, alguém da igreja não procurasse, tratando aqui, a gente está tratando, né, de questões emocionais, psicólogo, psiquiatra e tudo mais. Por quê?
primeiro, que isso deveria ser o papel da igreja. Agora, eu louvo a Deus porque existem os psicólogos e os psiquiatras. Porque a igreja falhou nesse papel. No papel de caminhar junto, de socorrer, de ser ombro, de ser tudo aquilo que o psicólogo vai fazer. Só que tem um detalhe: a grande maioria, dentro da psicologia e da psiquiatria, os ícones, os professores, os mestres, eles isolaram Deus, eles tiraram Deus da equação. Eles não tratam ali dentro do princípio e deixa Deus de lado. Então a gente incorre nesse problema, nessa dificuldade. Só que é o seguinte, graças a Deus que eles existem. E essas pessoas, ao procurarem a eles, por exemplo, no caso do psiquiatra, há momentos, eu tenho lidado com isso também, que há necessidade de medicamentos. Né? Então, não adianta, não é o pastor que vai fazer isso. Né? Precisa realmente de um médico nessa área. Agora, a gente não pode esquecer que o manual do fabricante é isso aqui. Ó. Foi Deus que nos fez. E está aqui. Só que, volto a dizer, é uma falha nossa. Nós falhamos enquanto igreja. É a mesma questão do seminário. Não era para dizer, não existia seminário teológico, seminário bíblico. Como a igreja falhou no seu papel de ensino, ainda bem que alguém teve a ideia de começar isso aí. Então, eu não sou contra, não. Eu não sou contra, não. Se houver necessidade, vai. Eu já enfrentei casos assim, olha, daqui para frente eu não consigo ir. Né? Muito bem, eu queria convidar a participar da conversa Daniel Berg. Pastor Geovaldo, essas duas perguntas que foram feitas pela Paula e pelo Eduardo, elas foram assim, muito emblemáticas para mim. A pergunta é tabu, né? Se existe um tabu. E aí o Eduardo perguntou assim, olha, existe uma situação onde existe um certo preconceito de indicar um médico e tal, não sei o quê. Na verdade, isso para mim parece um completo desconhecimento do que fazer. Né? Eu acho que quando o problema aparece, a falta de preparo, a falta de capacitação da igreja, da liderança em lidar com isso é muito séria. E eu acho que para isso que veio o MES, Ministério Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Eu queria que você falasse um pouco para a gente o que é o MES, para quem está nos ouvindo e quer, por exemplo, levar o MES para a sua igreja, e como é que faz para levar o MES para a igreja? Como eu disse lá no primeiro bloco, o MES ele vem oferecer ferramentas para ajudar a liderança da igreja, a igreja, a realizar um discipulado profundo, que realmente transforme vidas. E não simplesmente ficar no blá, 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 né? na superficialidade. Nós ajudamos a igreja a olhar não somente a liderança, mas a igreja como um todo, abaixo da superfície. Né? Pensando na figura do iceberg, que somente 10% está acima da superfície, 90% está embaixo. Aqui, abaixo da superfície, é onde as coisas realmente acontecem. Então, o MES, nós temos um material muito vasto, já são quase 30 anos, né, que ele já existe, já em vários países do mundo, começou nos Estados Unidos, com um casal de pastores que extremamente saturados, sobrecarregados, casamento por um fio, resolveram parar tudo o que estavam fazendo para restaurar o casamento deles. E nessa restauração foi que acabou surgindo o MES, e lógico, ele foi desenvolvendo no decorrer dos anos. Como eu disse, nós já estamos com ele no Brasil há 10 anos, já realizamos centenas de seminários pelo Brasil, são milhares de pessoas, igrejas abençoadas e tudo mais, e nós realizamos seminários. Nós temos 5 seminários que nós realizamos nas igrejas. Um seminário para a igreja, um seminário para a liderança da igreja, um seminário para casais, um seminário voltado para o mercado corporativo, e faltou aqui
Esqueci aqui mas se você acessar o nosso site, que é mesbrasil.org, MES escreve MEES Brasil.org. Você encontra lá, tem vários vídeos, as informações que você precisar, você encontra lá. Lá também você encontra o nosso contato, né? Nós somos convidados, como eu estive aí já em Belém, para realizar seminários. É uma questão de agendamento. O ano passado, em 2020, nós tínhamos mais de 10 seminários que foram cancelados por causa da pandemia, né? Ainda não recuperamos. Eu estou com um seminário, realizei um aqui em São Luís, já em novembro, um lá em Belo Horizonte. Então é só entrar em contato conosco, né? Tem lá todas as informações de como pode entrar em contato conosco para falar. Uma das coisas muito importantes que nós sempre frisamos é o seguinte: o que você faz importa, mas quem você é importa muito mais. É sobre isso que nós trabalhamos. Muito bem, nós recebemos hoje aqui o pastor Giovaldo Freitas, que é coordenador nacional do Ministério Espiritualidade Emocionalmente Saudável, MES. É um ministério inovador que tem por objetivo capacitar as igrejas a trabalhar justamente com a saúde emocional, não somente dos membros, mas sobretudo dos líderes. Ele já deu o endereço aqui, www.mesbrasil.org, MES com 2 S, MEES Brasil.org. Entre em contato, tenho certeza que vai ser uma tremenda bênção para você. Eu quero terminar o programa de hoje por onde nós começamos. Você que está deprimido, cansado, sobrecarregado, leia Mateus 11, 28 a 30. E diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Até a nossa próxima quinta-feira com o nosso programa Versão Cristã. Este programa é um oferecimento